Olá! A mente humana é uma infinidade de labirintos e mistérios, e conhecê-la melhor pode ser um caminho para uma vida mais plena. O convidado deste programa é reconhecido internacionalmente como um dos maiores pesquisadores sobre o funcionamento do cérebro. Além de biólogo e professor, ele também é doutor em comportamento animal pela Universidade Rockefeller e autor de vários livros sobre a mente humana. Eu converso com o neurocientista Dr. Siddhartha Ribeiro. Olá, doutor Siddhartha, seja muito bem-vindo. Há tempos eu queria recebê-lo aqui no programa e poder conversar com um dos maiores neurocientistas do país, também um dos maiores especialistas em substâncias psicoativas. Eu realmente sou sua fã, estou muito feliz em estar conversando com o senhor. Muito obrigado, Laura, por me receber no espaço e é um prazer estar com todos que vão nos assistir. Dr. Siddhartha, o senhor é um neurocientista que trata dos mais diversos assuntos, mas sempre interligados, como qualidade do sono, a importância dos sonhos, o uso terapêutico de drogas psicoativas, como a ayahuasca, a maconha e os cogumelos. Qual foi o motivo que lhe levou para a neurociência e por que o senhor se interessou na neurociência por esse tipo de assunto? Eu comecei a me interessar por neurociência quando eu estava no final da graduação. Eu fazia biologia na Universidade de Brasília e eu tinha entrado num laboratório, ainda no ensino médio, mas na pesquisa em microbiologia. Eu fiquei muitos anos lá, eu já estava me aproximando do final da graduação, eu me dei conta de que eu gostava do laboratório, das pessoas, mas eu não estava apaixonado pela microbiologia. E eu percebi que isso era um problema, porque eu acho que a gente deve sempre buscar fazer aquilo que a gente gosta mais. E aí eu fui fazer uma busca dentro de mim sobre o que eram meus interesses, e aí, através de um processo longo, até falo sobre isso no meu livro mais recente, depois de uns 6 meses, eu me dei conta que era o cérebro, eu queria saber o que é a expressão biológica de um pensamento, de uma emoção, de um sonho. Isso me levou a um outro laboratório na Universidade de Brasília, depois a outro laboratório na UFRJ, e finalmente fui fazer meu doutorado em Nova York. E quando cheguei a Nova York, eu tive um episódio muito intenso de sono e de sonhos intrusivos. Eu basicamente fiquei os primeiros 2 meses dormindo em pé, dormindo em qualquer lugar, não conseguia assistir aula, uma coisa, na verdade, constrangedora. Eu também falo sobre isso num livro mais antigo, que é o Oráculo da Noite. E aí, quando eu finalmente passei por esse período, que era um período em que eu me sentia muito desadaptado a Nova York, ao doutorado, ao inverno. E quando a primavera chegou, de repente eu me senti completamente adaptado. Estava entendendo as aulas, estava indo bem no laboratório, tinha um monte de amigos que tenho até hoje que são ótimos. E aí eu falei, puxa, então o sono fez alguma coisa muito profunda na minha mente, eu quero saber o que é. Isso foi o início de uma linha de pesquisa, que é essa linha de sono, sonho e memória, e que eventualmente me levou às substâncias psicoativas, porque são substâncias que promovem, induzem estados que também se parecem com o sonho. Tanto no caso da maconha, quanto no caso dos psicodélicos clássicos, que você citou, ayahuasca, LSD, psilocibina, DMT, essas substâncias produzem estados parecidos com o do sonho. Então, no meu laboratório, a gente pesquisa todos esses fenômenos. Os poetas e as religiões nos ensinam que a vida é um sonho. Já a ciência, o reino de incertezas, não é tão enfática, mas já recomenda: precisamos dormir mais e melhor. No seu livro de 2019, Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, você defende a importância de se dormir bem e também de sonhar. Inclusive, sendo um dos neurocientistas mais respeitados do país, defende o sono como política pública. Então, aí eu pergunto, qual o papel dos sonhos em nossas vidas e por que nós sonhamos? Então, vamos lá. Vamos separar isso em 2 partes, o sono e o sonho. A ciência tem evidências, a biologia, a ciência biomédica tem evidências de que o sono é fundamental para a saúde humana há milênios. A rigor, a gente sabe disso há milênios. Do ponto de vista da ciência acadêmica universitária, da publicação de artigos científicos, isso já tem pelo menos 100 anos de publicações científicas nessa direção. E nas últimas décadas, isso ficou tudo muito evidente. Hoje a gente sabe, e sabe isso com bastante confiança, que quando você dorme mal, você está prejudicando a tua própria saúde
física e mental no curto, no médio e no longo prazo. Então, se você dorme muito mal uma noite, no dia seguinte você vai ter problemas cognitivos, vai ter dificuldade de aprender coisas novas, de se lembrar daquilo que você já sabe, de executar determinadas tarefas que eram fáceis, mas de repente ficam difíceis. E vai ter dificuldades também emocionais, você vai ficar com uma tendência a se irritar, uma tendência a não ter paciência com as pessoas. Então, evidentemente, isso já é em si um grande problema, porque gera um contágio social da falta de paciência, da irritação. E quantos e quantas de nós não estamos nessa situação de dormir menos do que necessitaríamos? Agora, se você continua a dormir mal, se você dorme mal segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, passou a semana inteira dormindo muito mal, o que isso vai acarretar? No médio prazo, isso aumenta o risco para diabetes, aumenta o risco para obesidade, aumenta o risco para problemas cardiovasculares, aumenta o risco para depressão. Tudo isso, todos esses riscos são comorbidades ligadas ao seu hábito ruim de sono, a má qualidade do seu sono, que às vezes é por um hábito mesmo e às vezes é pela condição do contexto social. Às vezes a pessoa vive numa comunidade que está conflagrada, às vezes ela experimenta uma situação conflagrada em casa, né, uma situação familiar. Então, tudo isso vai afetar a saúde no médio prazo. Agora, no longo prazo, se uma pessoa fica décadas dormindo mal, o que ela vai apressar? Ela vai apressar a chegada de uma doença de Alzheimer ou de uma outra doença neurodegenerativa. Então, a gente está falando aqui de prejuízos muito grandes e com certeza a gente pode ter certeza disso. Uma das melhores formas de você cuidar da sua saúde é dormir bem. Eu diria dormir assim, dormir cedo e acordar sem relógio. Isso faz bem. Agora, a segunda parte da pergunta é sobre o sonho. Também é milenar a noção de que o sonho é importante para a vida humana. Em muitas culturas diferentes, desde as culturas dos povos originários, indígenas em todas as Américas, muitos povos na África, na Ásia e na própria Europa, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Egito Antigo, sempre se soube sobre a importância do sonho. Agora, por que ele era importante? Cada cultura tinha a sua explicação. Do ponto de vista da ciência biomédica, acadêmica, universitária, a demonstração convincente, quantitativa, com uma estatística sólida de que sonhar te ajuda a navegar o dia seguinte, veio apenas em 2010. Então, a partir de 2010, com um trabalho publicado pelo grupo do professor Bob Stiegel em Harvard, ficou evidente, e desde então outros trabalhos se seguiram, inclusive no meu laboratório, a gente vem caminhando nessa direção, ficou evidente que quando você sonha com a realização de uma certa tarefa, a sua capacidade de realizar essa tarefa aumenta. E isso é uma coisa que para nós, digamos assim, no mundo herdeiro, né, do pensamento iluminista e racionalista, isso foi negado por muito tempo. Porque havia essa ideia no campo científico de que sonhos não eram muito importantes, não era alguma coisa que valesse a pena estudar. Como é que você vai ter certeza? A pessoa sonhou mesmo ou está só falando? Então havia menos interesse no sonho e mais interesse no sono. Mas hoje, a fronteira da pesquisa em neurociência mostra que sonhar com aquilo que se deseja é importante para que se alcance aquilo que se deseja. E que é exatamente o que um sacerdote de Apolo poderia dizer para a gente há 2.500 anos atrás, ou que um pajé Yanomami, como Davi Copenaua, pode nos dizer hoje. Então, nesse sentido, existe um alinhamento agora de uma compreensão científica com compreensões tradicionais, originárias, do papel importante do sonho na nossa vida. Pegando um pouquinho o gancho que o senhor falou agora, o líder indígena Ailton Krenak, ele diz que o futuro é ancestral. Para viver melhor, a gente precisa fazer coisas que os nossos ancestrais faziam muito bem, que é dormir bem, sonhar bem, compartilhar os sonhos, se alimentar bem. E o senhor também compartilha desse mesmo pensamento quando diz que a base da saúde mental é o sono, a alimentação e o exercício físico de qualidade. Mas, doutor Siddhartha, no mundo de hoje, quem é que consegue, no Brasil ou no mundo, dormir bem, sonhar e se alimentar bem, né?
Tanto é que dados da Associação Brasileira do Sono indicam que a população brasileira está dormindo menos, de 6,6 horas por dia em 2018 e passou para 6,4 em 2019. Ou seja, o brasileiro tem cuidado mal do seu sono. Dito isso, quais as consequências, né? O que fazer com essa insônia planetária que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Obrigado pela pergunta, Laura, porque ela me dá a oportunidade de falar algumas coisas que são muito importantes para esse momento que a gente está vivendo. Você cita o Ailton Krenak, que é um grande mestre, um grande pensador, acho que é um dos mais importantes pensadores do planeta nesse momento, e que traz alertas muito importantes, né? Ele, o Davi Copenau também, que eu mencionei, trazem ambos alertas muito importantes sobre a necessidade de nós mudarmos o jeito como vivemos. Por que a gente dorme mal e se alimenta mal e não faz exercícios? O que acontece que nos provoca esses maus hábitos? Em parte, isso tem a ver com a disponibilidade de meios eletrônicos de estimulação que ocupam muito tempo. Mas isso chegou agora, isso chegou nos últimos 10 anos, 15 anos na vida das pessoas. E antes, o que estava acontecendo? Essa redução do tempo de sono, ela não é recente, ela já começou no início do século XX. Isso tem a ver com o mundo do trabalho, nesse sistema capitalista em que nunca é suficiente o que você faz, né? Então você vai trabalhar amanhã cedo, mas você tem trabalho acumulado de ontem. Muita gente leva trabalho para casa. A maior parte das pessoas trabalha muito e tem pouco tempo para dormir, pouco tempo para sonhar, pouco tempo para compartilhar os sonhos com os familiares, poucas condições materiais para poder adquirir alimentos sem pesticidas, ou seja, alimentos orgânicos, alimentos de alta qualidade, né, sem tempo e espaço para se exercitar. Então, a gente está falando aqui da construção social da doença. A gente está falando aqui que num mundo que as pessoas ganham tão mal, o transporte público é tão ruim, não tem escola e creche direito nem perto. Então, tudo isso, quando você coloca tudo isso na equação, as pessoas ficam basicamente sacrificando as condições básicas da existência para poderem dar conta daquilo que o sistema pede, que é cada vez mais trabalho, cada vez menos dinheiro. E a gente tem que lembrar sempre, não podemos nos esquecer que esse momento que estamos vivendo é o momento da chegada triunfal dos robôs, das inteligências artificiais. E eu não quero ser apocalíptico, mas é importante que quem está nos escutando, nos vendo, considere o que já aconteceu com os empregos desde os anos 70 e 80, que foi a redução dos empregos pela chegada das máquinas, só vai se tornar mais abrangente no futuro, né? Se nos anos 70 e 80 agricultores e metalúrgicos estavam perdendo emprego para máquinas, hoje a gente está falando de advogado, de médico, de psicólogo, de professor universitário, de escritor, de roteirista de Hollywood, jornalista. A gente está falando de que no futuro, possivelmente, esses empregos vão ou acabar ou diminuir muito o número de posições. Então, a gente está falando de um futuro em que as pessoas vão estar em dificuldade, inclusive, de garantir a própria sobrevivência. Que futuro é esse? É um futuro de um pesadelo. É um pesadelo em que a gente está chegando nele por um caminho rápido que vai diminuindo a qualidade de vida das pessoas. As pessoas estão vivendo cada vez pior. Muita gente vivendo mal, muito mal. E a gente precisa parar isso. A gente urgentemente precisa olhar para isso e dizer, olha, a coisa mais importante para a gente fazer aqui nesse planeta é cuidarmos uns dos outros, darmos ótimas condições para as nossas crianças e adolescentes se desenvolverem, que significa dormirem muito bem, se alimentarem muito bem, fazerem muito exercício, brincarem bastante, terem ótimas escolas, professoras bem pagas. Nossa, parece tão difícil, né? Eu estou pegando a sua pergunta para dizer assim, a gente tem que olhar para além da biologia, da biomedicina, da fisiologia, para a sociedade. E tem solução para tudo isso? Claro que tem. Por exemplo, uma solução simples, não é uma solução apenas, mas que começa a resolver o problema, é você ter recursos para fazer tudo isso. Como é que faz para ter recursos para fazer tudo isso? É simples, basta que as pessoas materialmente mais ricas paguem tantos impostos quanto a classe média. Hoje a classe média brasileira paga o quê? 27,5% de imposto. E os ricos? Os ricos estão lutando para não pagar, eles não querem pagar 15%. Já eles não querem pagar nem 15%. Querem pagar menos ainda.
ganham muito mais para querem pagar menos. E no mundo inteiro isso é assim. No mundo inteiro, o presidente Biden está lá tentando convencer todo mundo a acabar com os paraísos fiscais, para que as pessoas mais ricas não possam tirar o dinheiro de um país e levar para outro país para pagar menos impostos. Então, quando a gente tiver... Esse é um argumento que não sou eu que estou fazendo, muitas pessoas muito mais gabaritadas, o Piketty, por exemplo, né, que se houver um sistema de cobrança de impostos que seja justo e que tire dos mais ricos pelo menos o que a classe média paga e que coloque isso na sociedade, vai ter tempo para a gente ler, para a gente dormir, para a gente fazer exercício, para a gente se alimentar direito, vai ter tudo isso, vai ser possível. É também o argumento do Eduardo Suplicy, há muitos anos no Brasil, da necessidade de uma renda básica universal. Se os robôs vão tirar os empregos de todo mundo nas próximas décadas, todo mundo tem que ter uma renda básica universal. E se ela for para todo mundo mesmo, e as pessoas precisarem dela para viver, provavelmente ela vai ser boa. Ela não vai ser um valor irrisório, né? Doutor Siddhartha, o avanço da tecnologia trouxe inúmeras vantagens para nossas vidas. Além de facilitar a comunicação e o acesso às informações e também às novas tecnologias, também nos trouxe diversos dispositivos eletrônicos que ajudam a otimizar tarefas diárias e contribuem para os momentos de lazer. Mas essa conectividade constante tem um preço e hoje a tecnologia afeta nosso sono mais do que em qualquer outra época, né? Na grande maioria das vezes, nós damos tanta atenção às facilidades dos avanços tecnológicos que sequer percebemos o impacto negativo que ela pode ter em nossos padrões de sono e também do bem-estar em geral, né? Como essa hiperconectividade impacta na qualidade de vida, do sono e do sonhar? O que se deve fazer para minimizar a maneira como a tecnologia afeta o nosso sono? Laura, essa pergunta é fundamental, porque a gente está vivendo uma epidemia de dependência de telas. Então, os estímulos audiovisuais extremamente interessantes que são disponibilizados nas telas, eles fazem com que todo mundo queira ficar em conexão permanente e, se possível, nem dormir, se possível, né, comer, se alimentar olhando para a tela, fazer tudo olhando. Eu já vi gente andando de motocicleta e olhando para a tela. Então, a gente está passando por esse momento de desequilíbrio. Isso é muito comum. Toda vez que os seres humanos inventam novas tecnologias, tendem a exagerar. Depois a gente começa a entender que aquilo tem que ser mitigado, moderado. A gente precisa buscar um equilíbrio. Nós não devemos demonizar as telas. Elas são sensacionais, são incríveis. Mas é justamente porque elas são sensacionais e incríveis que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de tempo na tela e também tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, fazer uma curadoria muito, muito boa daquilo que a gente assiste para para que a gente não se exponha, não exponha as nossas crianças a conteúdos que podem causar bastante mal. Essa produção de conteúdo muito curto, né, de coisas de 1 minuto, e que vão trocando incessantemente, isso gera um comportamento de dependência. A pessoa ela fica querendo mais e mais e mais daquilo e pode perder muito tempo vendo coisas que, na verdade, pouco ajudam a sua mente a se desenvolver. Acho que vale para a questão das telas e da conectividade excessiva um pensamento que vem da farmacologia, que tem a ver com uma percepção bastante antiga, né, lá de Paracelso, muitos séculos atrás, que dizia que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, se uma pessoa vai passar 1, 2 horas por dia num entretenimento, numa tela, e se ela está escolhendo coisas que fazem bem a ela, para a saúde mental dela, isso é maravilhoso. Agora, se ela está passando 8, 9, 10 horas na tela todos os dias, são 8, 9, 10 horas que ela não está dormindo, ela não está comendo, ela não está se exercitando, ela não está ouvindo música, ela não está conversando com os amigos, com os familiares, ela não está fazendo uma série de coisas que são ancestrais. Você falou do mestre Ailton Krenak, então são coisas ancestrais que a gente precisa fazer para ter saúde física e mental. O que eu acho que é um bom conselho? Vamos olhar para aquilo que é preconizado, por exemplo, pela OMS. E já há muitos anos, vários países têm colocado diretrizes nacionais nessa direção. Bebês não devem ter exposição a telas, 0 exposição a telas. Crianças de até 2 anos, 0. De 2 a 6 anos, pouca exposição, meia hora por dia, e sempre acompanhados dos adultos, para elas não se isolarem, né?
A partir dos 6 anos, pode ir aumentando, né? Deixar ela ver um filme maior, mais completo, mas não fazer uma curadoria, não deixar ela assistir aquele monte de besteira, inclusive que você vai indo né, de um vídeo para outro e acaba chegando numa coisa horrorosa. Então, os pais têm que ter muita consciência, né? Os cuidadores têm que ter consciência de que é preciso estar olhando e acompanhando a maturação do repertório de quem está assistindo. E para quem é adulto, olha, gente, eu acho que esse limite de 2 horas por dia é um bom limite para aquilo que não seja, digamos, o seu trabalho. Agora, se o seu trabalho só envolve ver telas, aí sua diversão também vai ser uma tela, a gente tem que fazer uma crítica disso também, né? Tem tantas coisas que não envolvem, tocar um instrumento, fazer teatro, jogar um jogo de tabuleiro, passear com o seu cachorro, tudo isso é entretenimento, isso é interessante, enriquece a vida e não envolve uma tela, não deveria envolver uma tela. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, sem demonizar o audiovisual, ou os videogames, ou as telas, mas compreendendo que o excesso pode fazer bastante mal e está fazendo mal. Existem vários estudos mostrando que o desempenho acadêmico dos jovens tem decaído em função das telas. Vários países estão proibindo completamente o celular nas escolas, com boa razão. Doutor Siddhartha, nós estamos vivendo, né, um momento de hiperconectividade, muito tempo na tela de celular, do tablet e consumindo desenfreadamente também muita informação. Essa hiperdosagem e a necessidade, como o senhor mesmo disse, de novidades o tempo todo, pelo menos ao meu entender, deixam as pessoas mais ansiosas, como o senhor mesmo disse, troca de vídeo aqui, né, toda hora trocando. E aí eu sempre digo que o tédio está correndo risco de extinção, porque para mim o tédio é criativo, pelo menos comigo, a criatividade ela aflora nos momentos em que eu estou sem fazer nada. Quando eu desligo do meu celular, aí vem a criatividade. Então eu questiono, ao estar hiperconectada, o seu cérebro é alimentado 24 horas com informações de áudios, de imagens, de fotos. E seu cérebro? Se o cérebro é bombardeado de informações prontas, é óbvio que ele não precisa criar, porque está tudo pronto. E se o cérebro não é estimulado no sentido de desenvolvimento, não corre-se o risco de um achatamento do mundo imaginal ou do imaginário? Concordo 100%, Laura. Todas as gerações de seres humanos antes de nós que estamos vivos e vivas agora, que estamos vivendo essa experiência nova com os computadores, com os celulares, etc., tiveram que usar muita imaginação, né, para contar um para o outro uma história antes da invenção da escrita, né, para, ao ler um texto escrito, imaginar aquelas cenas, para produzir filosofia, para produzir poesia, para produzir letras de canções. Então, tudo isso é sumamente humano e isso está em questão, isso está em jogo. Os nossos jovens, hoje em dia, estão assistindo telas por 8 a 10 horas por dia, às vezes mais. Então, é um tempo importante gasto com estímulos que são extremamente interessantes, que foram desenhados para capturar a atenção e que eliminam qualquer espaço para que alguma coisa de criativo seja produzida internamente. Então, nossas crianças correm o risco de perder a capacidade de imaginar. Você falou do tédio, né? Se não houvesse tédio, não haveria filosofia. Fernando Pessoa tem um poema em que ele diz, né? Acho que a poesia é uma consequência de se estar mal disposto. Ele está lá achando que a vida não é tão interessante e aí surge alguma coisa nova. E tem uma outra coisa, né? O próprio Krenak fala isso. Ele fala, esse negócio de ócio criativo, vamos com calma. E o ócio? E o ócio em que você não está produzindo nada? Tem que ter o seu lugar. É ótimo também. Não é? Ele é maravilhoso também. Eu acho que é essencial. Nada, estou no meu ócio. Eu direto, eu não preciso, tem horas que eu não preciso produzir nada. Eu quero descansar na minha mente, desligar. Extremamente importante para a recuperação do corpo e da mente. Essa extinção, quase extinção do ócio e do tédio, isso provoca muita ansiedade nas pessoas, porque as pessoas querem estar o tempo todo engajadas em alguma coisa que vire um produto, que vire uma entrega, ou que produza algum tipo de prazer, e inclusive gera uma grande sensação de estar perdendo coisas, né? Porque tem tanta coisa acontecendo, você gostaria de estar em todos os lugares e não pode. Então, depressão e ansiedade são males da nossa época, e males que
estão mal mitigados. Muitas pessoas acham que vão resolver o problema da depressão com remédios. Remédios podem ajudar um pouco no início, mas, na verdade, o problema da depressão é da falta de vínculos. Então, isso é um problema no Japão, por exemplo, que é um país que tem um excessivo uso de telas há muito tempo e as pessoas estão perdendo a capacidade de fazer o olho no olho, de ter uma comunicação humana, né, empática. Isso é muito ruim para a sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e a hora de fazer isso é agora. A gente precisa regulamentar. No colégio do meu filho mais velho, por exemplo, esse ano, o celular foi proibido, completamente proibido. Eu achei isso excelente. Aqui algumas escolas também, parece que os alunos gostaram, viu? Até eles sabem que não faz bem, mas precisa alguém tomar uma atitude, né? Porque senão eles não conseguem sair da tela do celular. Regular. Uma coisa interessante que o senhor falou, as pessoas têm a dificuldade no olho. E essa semana eu fui num bar e a música alta, e eu fiquei pensando, gente, por que a música tão alta? Aí uma pessoa respondeu, porque as pessoas não conversam mais. Então, como não tem mais o que conversar, para que ficar a música baixa, né? Interessante. Ou seja, mais estímulo, nesse caso auditivo, para poder suprimir a conversa que pode levar a superar problemas sociais importantes, né? Então ficava todo mundo, né, no celular com uma música alta ao invés de interagir, mas você estava num lugar que era de socialização. Nossa, Laura, eu fico triste quando eu chego num restaurante num domingo, percebo mesas com famílias. Cada um no seu celular, né? Cada um no seu celular. E eu fico mais triste ainda quando eu percebo que de vez em quando isso acontece na minha família. Porque o fato de eu perceber que tudo isso existe não quer dizer que eu esteja imune. Não adianta a gente ter consciência de que isso é um problema, a gente tem que ter uma ação cotidiana, né, de formiguinha, de todo o tempo estar pensando, será que eu realmente preciso pegar no meu celular de novo? Preciso olhar de novo? Eu olhei há 5 minutos. Isso não acontece com você? O tempo inteiro. Eu deixo ele longe. Né? Eu vou à academia, eu não levo o celular. Eu vou andar com o cachorro, eu não levo o celular. Eu ponho ele no modo soneca de tal hora a tal hora para eu evitar. É isso aí. A gente precisa fazer isso e a gente tem que se ajudar uns aos outros, umas às outras e educadamente lembrar, né, ao companheiro, ao familiar, ao amigo, falar, pô, pensa nisso, olha você de novo aí. Para a gente terminar esse bloco, doutor Siddhartha, no seu livro Sonho e Manifesto, o senhor defende a importância da soneca na escola para melhorar o aprendizado. O problema é que no nosso sistema educacional o aprendizado dura pouco tempo. O jeito como a gente aprende privilegia memórias de curto prazo. A pessoa faz a prova e depois já esquece o que aconteceu. Ô, doutor Siddhartha, então isso quer dizer que o pessoal de 50 anos de idade não vai passar no Enem? Explica essa história pra gente. Não, eu tenho 53, se eu fizer o Enem hoje, eu acho que eu não passo. Então, não há nenhuma dúvida de que o jeito como a gente faz a educação precisa mudar. Porque ele não mudou substancialmente nos últimos 5.000 anos. Na Suméria, o local em que apareceram as primeiras escolas, em torno de 2.500 a.C., essas escolas chamadas edubas tinham uma pessoa mais velha transmitindo informação de maneira vertical para um monte de pessoas mais jovens. Isso é muito parecido com a sala de aula de hoje em dia, com algumas exceções aqui ou ali. Então, a educação precisa ser modificada. E ela precisa ser modificada, uma das razões pelas quais ela precisa ser modificada é que a quantidade de coisas a serem aprendidas está aumentando vertiginosamente. Hoje em dia, no ensino médio, a pessoa chega até a física do século XIX, não chega até a física do século XX. Ela chega até a biologia dos anos 50, 60, não chega até a biologia do século XXI. E isso vai se tornar cada vez pior, porque a ciência está se expandindo rapidamente. Então, a gente tem que aprender mais e melhor. E a gente precisa aprender com estratégias que funcionem. Então, eu tenho, por muitos anos, me batido por isso no Brasil, feito pesquisa nessa direção, especificamente mostrando que uma soneca no ambiente escolar torna o aprendizado mais duradouro. E, em particular, durante a alfabetização, um treinamento adequado, apenas 30 minutos por dia, por 3 semanas, seguidos de uma soneca. Isso foi trabalho de doutorado de Arzim Torres, no meu laboratório, com supervisão do Felipe Pegado, meu colega lá na França, e uma equipe. O que a gente mostrou? Que se você faz esse treinamento de 3 semanas e com soneca, essas crianças vão ler com o dobro da velocidade
depois de 4 meses. Isso é muito importante, porque quando a criança consegue ler rápido, ela consegue ter prazer em ler, e aí ela se torna uma leitora. Quando a criança tem dificuldade de decodificar as letras e as palavras, ela lê devagar, não tem interesse naquilo, e aí todo o desenvolvimento acadêmico dela fica comprometido. Por que isso é muito importante num país como o Brasil? O Brasil é um país que tem muitos analfabetos ainda, um país em que as pessoas materialmente mais pobres têm acesso a uma educação tipicamente de qualidade pior do que as pessoas materialmente mais ricas. Então, se tem algum lugar em que a gente pode fazer a diferença, é na escola. Por isso que a escola precisa incluir a soneca, na minha opinião, da alfabetização até o doutorado. A gente deve ter a soneca tanto antes do aprendizado, para preparar o cérebro para o aprendizado, quanto a soneca pós-aprendizado, em que a pessoa aprendeu bastante coisa e agora ela precisa consolidar memórias. O sono é um estado, as diferentes fases do sono são muito importantes para consolidar memórias, e por isso que eu tenho me batido por essa questão, feito pesquisa nessa direção. Vou participar da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação esse ano para apresentar essa questão. E aqui no Rio Grande do Norte, esse ano temos uma nova aluna de mestrado, que é a Flora Assaf, que está em parceria com a Secretaria de Educação, que foi muito receptiva. A gente está tentando implementar essa soneca escolar na alfabetização para o maior número possível de escolas em tempo integral. Eu gosto sempre de dizer que o Brasil tem 3 anos para avançar muito, para que a gente não retroceda como retrocedemos no passado. E se o governo Lula for capaz de entregar escola em tempo integral na maior parte dos municípios brasileiros, isso já seria uma revolução. Eu fiz escola em tempo integral e eles colocavam a gente, falava, mas eu não quero, mas eles forçavam a criançada a deitar lá, fica no colchonete aí, refletindo sobre a vida. É um hábito, né, que se cria. E mesmo que a pessoa não adormeça, os estudos feitos em laboratório, inclusive não apenas com seres humanos, mas também com animais, modelos experimentais, mostram que mesmo que não exista o sono, a postura da pessoa deitada em relaxamento vai facilitar o aprendizado. Então, e também vai se criando um hábito de fazer essa siesta, essa soneca. Claro, a gente tem que sempre prestar atenção no cronotipo das pessoas. Existem pessoas que são matutinas, existem pessoas que são vespertinas. Isso também deve ser levado em consideração. As escolas deveriam ter uma sala de soneca, mas alguns alunos vão querer ir lá de manhã, outros alunos vão querer ir lá de tarde. O senhor é neurocientista, está com uma atuação cada vez mais social, né? Propondo um sonhar coletivo como uma maneira de nos politizar. Como é que essas duas coisas convergem? Dormir e sonhar poder ajudar o Brasil, né, a escapar da polarização? Pergunta muito boa, Laura. Quando a gente dorme mal, a gente perde a capacidade de empatia, a gente perde a capacidade de se colocar no lugar do outro, da outra. Existem estudos muito bons feitos, por exemplo, pelo Matthew Walker lá na Califórnia, mostrando que quando a pessoa tem uma noite mal dormida, ela se afasta das outras pessoas. A distância entre as pessoas, a distância que as pessoas consideram confortável de uma pessoa para outra, ela aumenta. Então, literalmente, o déficit de sono afasta as pessoas na sociedade. Se a gente quer voltar a entender o que o familiar, o que o seu tio, o que sua tia pensa, e tentar chegar num ponto de encontro, a gente precisa compartilhar uns com os outros, umas com as outras, os nossos desejos e os nossos medos. E isso é exatamente a matéria-prima dos sonhos. Os sonhos são feitos de desejos e medos. São, evidentemente, movidos por desejos e medos que vão costurando as nossas memórias e recombinando as nossas memórias para criar essas imagens simbólicas, metafóricas, às vezes são literais, de coisas que já nos aconteceram ou que podem nos acontecer, ou coisas absurdas que, mesmo sem poderem acontecer, refletem alguma coisa que está nos acontecendo. Isso para qualquer pajé chavante, que é um povo extremamente dedicado aos sonhos, é o óbvio. Eles têm o hábito de se encontrarem pela manhã na roda de sonho, compartilharem seus sonhos e assim navegarem coletivamente. Por quê? Porque o desejo e o medo de uma pessoa impactam em todas as outras pessoas da comunidade. Tem um livro muito bacana que eu quero indicar também, que se chama O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, da Hannah Limulya. E esse livro é um livro que vai além dessa perspectiva, digamos, psicanalítica do sonho como desejo do indivíduo, e que é válida,
ela é válida. Mas o sonho nessa sociedade tão comunitária, o que é mais importante sobre ele é o desejo dos outros. Porque, pô, o que você quer numa comunidade? É navegar bem, dados os desejos alheios. Porque você pode, se você não fizer essa leitura correta, você pode ter uma colisão de desejos. Eu quero uma coisa, outra pessoa quer outra coisa contrária. Então, nossa capacidade de entrar em sintonia com o nosso entorno social e descobrir formas de existência que são possíveis para todos, para todas, tudo isso depende muito do sonho, não apenas de sonhar, mas de compartilhar, interpretar e tentar compreender de que maneira aquele sonho se relaciona com a vida da vigília, com a vida de quem sonhou durante o dia. Doutor Siddhartha, como é que o senhor vê o nosso olhar, o olhar do brasileiro, sobre a saúde mental e os transtornos mentais de diferentes naturezas, no que diz respeito ao preconceito e também ao estigma em relação a esses problemas, os quais todos nós podemos estar sujeitos? O que é preciso fazer individualmente, também como poder público, para lidarmos de forma adequada com o universo da saúde mental? Laura, eu sou um biólogo e eu venho de uma formação que colocar nesses seguintes termos. Quem estudou biologia nos anos 80 e 90 foi treinado para acreditar que a doença mental era sobretudo genética. Então, predisposição familiar, né, seja por causa de um gene em particular ou de uma coleção de genes, tem efeitos fracos, mas que, individualmente, mas que quando somados geram uma determinada doença. Essa perspectiva ela veio sendo abalada nas últimas décadas por uma série de pesquisas diferentes que apontam para, a complexidade da doença mental, inclusive com relação ao diagnóstico, as próprias categorias que a gente utiliza estão em xeque. Ninguém pode hoje em dia dizer com certeza o que é a esquizofrenia, o que causa a esquizofrenia. A gente tem uma série de informações, mas a gente não sabe exatamente o que causa. E a própria depressão, ela é objeto de muito debate. O que é depressão? O que causa a depressão? É o baixo nível de um neurotransmissor, como por exemplo a serotonina. Isso foi esse tipo de pensamento que levou à explosão do uso de antidepressivos convencionais. Mas depois de várias décadas desse grande experimento farmacológico, o que a gente encontra? Que a depressão está aumentando. As taxas de suicídio estão aumentando em muitos países. Então, hoje em dia, a gente precisa reconhecer que a doença mental tem um componente biológico, tem um componente hereditário, mas também tem um componente social fortíssimo. As pessoas não entram em depressão à toa, e muitas pessoas não psicotizam à toa. Elas psicotizam quando tem um estresse muito grande. E, frequentemente, esse estresse é causado pela própria sociedade. Então, se a gente quer ter uma sociedade que tem mais saúde mental, a gente precisa viver numa sociedade em que as pessoas têm mais tempo de fazer coisas que dão prazer e menos tempo de fazer coisas que são desprazerosas. A gente precisa ter uma sociedade com menos desigualdade material e com mais acesso a bens culturais. Né? Porque o problema não é só falta de comida, falta de esgoto, isso tudo é muito problema. Né? Violência na sociedade é muito problema. Mas a gente tem também o problema de que as pessoas não têm boas opções culturais, não tem bom cinema, não tem bom teatro, não tem dança para assistir, não tem dança para fazer, não tem... A gente precisa olhar para isso. Para que a gente está nesse planeta? É para aumentar o PIB do país ou é para ser feliz? Eu tenho certeza que se existe alguma lógica no universo, a gente não veio aqui para pagar as contas todo mês e para produzir mais excedente para quem já tem muito dinheiro. A gente veio aqui para, de alguma maneira, manifestar a divindade. Para quem é ateu, é ateia, isso pode soar um pouco ingênuo, mas na verdade a gente tem uma tradução muito próxima, que é de que a gente veio aqui para ter prazer e ser feliz e não espalhar nada de ruim. Então existe uma ética do prazer que alinha pessoas que acreditam ou não acreditam no mundo espiritual e que nada disso encontra resposta nesse mundo que parece que vai pegar as pessoas e torcer e tirar tudo que elas têm de melhor, o tempo que elas têm com a família, o tempo que elas têm com os amigos, o tempo que elas têm para si mesmas. Então eu não consigo, hoje, depois de algumas décadas publicando, pesquisando em saúde mental, eu não consigo olhar mais para esse problema como sendo, vamos esperar o próximo remédio que esse vai resolver. Não vai. Tá? Agora,
Tendo dito isso, o novo advento, a renascença pela segunda vez do uso dos psicodélicos clássicos na psiquiatria, que é o que vem acontecendo para lidar com trauma, com depressão, com ansiedade, é muito auspicioso, é muito bacana, é legal, porque você consegue produzir mudanças no cérebro muito rápidas quando essas substâncias são combinadas a um protocolo de psicoterapia. Então não se trata de trocar as drogas, substâncias que não funcionam muito bem, antidepressivos convencionais, por psicodélicos, mas de sim substituir uma maneira de olhar o problema. Em vez de você dizer que o problema é uma falta de um neurotransmissor e eu vou repor esse neurotransmissor com uma certa substância e esperar que a pessoa fique bem, que via de regra não acontece, é você olhar para o problema dizendo assim, esse cérebro precisa de transformação, essa transformação é promovida por uma psicoterapia adequada e ela pode ser catalisada, acelerada, potencializada pela utilização em algum momento específico, não todo dia, mas assim a cada 6 meses ou 2 ou 3 vezes na vida, de uma substância psicodélica extremamente potente que vai permitir que uma mudança cerebral acelerada aconteça. Isso tudo vem acontecer como novidade na pesquisa, tem em torno de 10 anos, e está chegando ao Brasil agora, muito recentemente. O Brasil se tornou, veja, olha que interessante, o Brasil é o terceiro país do mundo em produção nessa área. São poucos laboratórios no Brasil, entre eles o meu, mas a gente tem conseguido fazer uma pesquisa relevante, publicada em revistas internacionais de impacto internacional. Então, hoje, existe grande esperança na psiquiatria para lidar com doença mental, vários tipos de doença mental, no uso dos psicodélicos. Mas esse uso não é simplesmente, toma o remédio que você vai ficar bem, nada disso. Para a pessoa se recuperar de uma situação como uma depressão, ela precisa de trabalhar. Ela precisa de trabalhar num ambiente psicoterapêutico adequado, seguro e eficaz. E isso pode sim ser auxiliado por psicodélicos. Dr. Siddhartha, vamos falar de maconha. O assunto maconha é um alvo constante de desinformações e que gera mais fumaça, literalmente e metaforicamente, do que um sonho. O senhor passou de uma pessoa totalmente contra a maconha para uma pessoa que defende. O que é que te fez mudar de opinião? Olha, foram muitos anos de vida, de experiência. Eu tinha 21 anos, eu tive uma briga muito feia na minha família, com meu irmão, sobre esse assunto. Eu era extremamente fechado, achava que maconha era erva do diabo. E eu tinha quase nenhuma informação científica sobre a maconha, mas eu tinha muitos preconceitos. E ao longo do tempo, eu conto isso em detalhes no meu livro mais recente, no Flores do Bem, eu fui formando a opinião que tenho hoje, que a maconha é uma incrível dádiva dos nossos ancestrais. Ela foi construída pelos nossos ancestrais por seleção artificial. Não existia maconha há 12 mil anos, do jeito que ela é hoje. Ela foi a partir de uma genética originária, ela foi sendo selecionada para gerar centenas de variedades diferentes, com efeitos muitas vezes opostos, com muitas indicações terapêuticas, muitas indicações para a medicina, e também muitas indicações para quem busca espiritualidade, muitas indicações para quem busca se divertir como um adulto. É uma substância que tem baixo poder de causar dano, o que não quer dizer que ela não possa causar dano. Toda substância tem grupo de risco, a maconha também tem grupo de risco, e é justamente por isso que a gente precisa legalizá-la e regulamentá-la, para que as pessoas que são de grupos de risco possam se proteger. Então, a minha opinião não existe panaceia, não existe substância que seja boa para todo mundo. A maconha certamente não é bom remédio para todo mundo, e ela não pode ser glorificada ou divinizada, mas ela certamente não pode ser demonizada. Num país em que a gente regulamenta tão mal o álcool, e que tanta gente bebe demais e tem uso problemático do álcool, e veja, não quero demonizar o álcool tampouco. O álcool é uma substância, na dose adequada, no contexto adequado, produz efeitos incríveis, maravilhosos. Quem não gostou de uma festa com álcool? Agora, se passar do ponto, se for excessiva a dose, ou se for demasiado frequente o uso, a pessoa vai ter problemas. Então, existem grupos de risco. É uma substância que precisa ser regulada, e, no meu entender, melhor regulada. Ela é pouco regulada no Brasil. Mas num país que regula tão mal o álcool, como é que a maconha pode ser proibida se ela é tão mais benigna? Isso é uma parte do meu argumento nesse livro. Nesse livro, As Flores do Bem, o senhor destaca que a maconha sempre esteve presente na sociedade, acabou de falar também, e ela evoluiu conosco. E o senhor também diz que a maconha ela está para a medicina do século XXI como os antibióticos para a medicina do século XX.
De que forma a maconha age no nosso corpo e por que ela é um aliado poderoso para o bem-estar físico e mental e também por que ela é desaconselhada para os jovens? Ótima pergunta. A maconha atua no nosso corpo através de proteínas que a gente chama de receptores, que reconhecem as diferentes moléculas da maconha e produzem uma série de efeitos. Por que a gente tem essas proteínas? Por que a gente teria proteínas para uma substância que está numa planta? Sabendo que a nossa história com a maconha tem em torno de 12 mil anos, que é um tempo relativamente curto para a evolução. Ora, provavelmente não foi por causa da planta, mas porque a gente possui alguma coisa dentro do nosso próprio corpo que se parece com alguma coisa que existe na planta. Isso foi demonstrado pela primeira vez no século XX, né? Ao longo do século XX isso foi sendo mostrado. Primeiro que essas moléculas existiam e depois, no final do século XX, entre 89, 90 e 91, a descoberta de um sistema endocannabinoide, ou seja, de canabinoides endógenos que estão no nosso próprio corpo. O nosso corpo produz, portanto, substâncias semelhantes às da maconha, elas agem em proteínas que são receptores para essas substâncias, e esses receptores ativam uma série de cascatas metabólicas, de vias bioquímicas, que estão profundamente imbricadas na nossa fisiologia, na nossa saúde. Então, os endocannabinoides regulam o nosso sono, o nosso apetite, a nossa capacidade de formar memórias, a nossa capacidade de sermos criativos, criativas, a nossa capacidade de fazer uma resposta imune para um patógeno. Tudo isso envolve o sistema endocannabinoide. E é por isso que as moléculas canabinoides da planta têm tantas indicações médicas. Algumas pessoas ficam incrédulas e falam, nossa, mas como é que a maconha pode ser útil para tanta coisa diferente? É um milagre? Não é um milagre, ela não é útil para tudo, mas ela é útil para muita coisa. Por quê? Porque no nosso corpo, o sistema endocannabinoide, que é muito antigo, que tem milhões de anos, ele participa, ele é uma espécie de ponto de cruzamento de muitas vias bioquímicas diferentes. Eu faço essa comparação com o antibiótico, e ela já tinha sido feita por outros autores antes, porque o antibiótico, quando apareceu, ele apareceu como um medicamento barato, de fácil acesso, que causa poucos males e que tem muitas indicações médicas, né? E a gente sabe que a maconha é barata, é de fácil acesso desde que seja legalizada, né? Causa pouco mal, ela pode causar mal sim, mas ela causa pouco mal se você comparar com remédios que estão aí na farmácia, para a maior parte das pessoas, e pode ter, e tem de fato múltiplas indicações médicas. Agora, ela pode ser mal utilizada? Claro, assim como o antibiótico. Pessoas que trataram seus filhos com excesso de antibiótico durante a infância, muitas vezes vão observar problemas auditivos nessas crianças. E o excesso de cannabis pode causar problemas, sobretudo entre os jovens. Por quê? Por quê? E eu, claro, não estou falando aqui de jovens que têm uma epilepsia congênita, que têm uma condição clínica que demanda o uso dos canabinoides. Não estou falando de uma criança que precisa do canabinoide como remédio. Mas uma criança saudável que não precisa do canabinoide como remédio, os canabinoides podem promover não a morte dos neurônios, que é um mito, mas sim a produção de novos neurônios. E para um adolescente, mais neurônios, isso pode ser ruim. Um adolescente já tem muito neurônio, e um excesso de neurônios pode dificultar, por exemplo, seu desempenho na escola. Já para uma pessoa idosa que está perdendo neurônios, é o contrário. A maconha vai fazer muito bem. É por isso que a maconha é uma revolução para a geriatria, para as pessoas mais velhas. Eu tenho repetido nas palestras, nas entrevistas, maconha, a não ser nos casos de indicação médica, não é para jovens, é para adultos e idosos. Ainda no livro, o senhor diz que o maior risco da maconha é ela ser proibida. O senhor acredita que se as pessoas assumissem, né, o uso da maconha ajudaria também na quebra do preconceito? Com certeza, Laura, com certeza. A quantidade de pessoas que utilizam maconha na nossa sociedade é bem maior do que a quantidade de pessoas que admitem fazer esse uso. Essa admissão ela vem crescendo, as pessoas têm se aberto também para o uso medicinal da maconha, para o uso terapêutico, dos óleos de cannabis, que são muito úteis. Isso está mudando, é um panorama que está mudando, mas a gente tem que entender que tudo isso, infelizmente, tem um viés de classe, de raça muito grande. Se uma pessoa de classe média branca é pega com 1 quilo de maconha,
ela tem grande chance de ser enquadrada como usuária e de apenas sofrer algum tipo de sanção administrativa. Se uma pessoa negra, moradora de uma favela ou uma região periférica de uma sociedade, de uma cidade, for pega com um baseado de maconha, com 1 grama, ela pode ser enquadrada como traficante, dependendo do entendimento do juiz. Então, é uma sociedade muito desigual. É uma sociedade que tem, hoje, um super encarceramento. O Brasil é a 3ª maior população carcerária do mundo. Se a gente for olhar quem são essas pessoas que estão presas, são pessoas jovens, que deviam estar na escola, deviam estar trabalhando, não deviam estar na cadeia. E as cadeias brasileiras são verdadeiras universidades do crime. E muitas dessas pessoas estão lá por crimes ligados ao tráfico de drogas, ao comércio de varejo. Qual o sentido de encarcerarmos jovens, submetermos esses jovens a uma situação verdadeiramente horrorosa, porque a pessoa estava vendendo um baseado de uma coisa que, na verdade, é um remédio? Qual é a lógica disso? Então, a gente precisa urgentemente parar com a guerra contra a maconha, que, na verdade, não é contra a maconha, é contra pessoas jovens, negras, pardas, periféricas. E veja, quando que a polícia vai entrar num festival de música da classe média, que vai chegar no Lollapalooza e vai querer saber o que as pessoas estão usando? Não, a polícia está lá para dar segurança para que elas possam ficar no show e fazerem o que quiserem, porque são ricas, são brancas, são de classe média, enquanto que essa mesma polícia vai num sábado à noite em Paraisópolis e cria um horror numa festa de adolescentes e saem mortos 3 adolescentes. Por que isso acontece? Porque nós temos racismo estrutural. Então, a proibição da maconha tem tudo a ver com racismo estrutural. A proibição dela, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, teve a ver com o preconceito contra pessoas negras, contra mexicanos, no caso dos Estados Unidos. Isso também falo no meu livro. A gente precisa de uma política de reparação. Depois de tantas décadas, a polícia subir o morro e matar, às vezes, 20 pessoas numa única noite, com a única justificativa de que estavam vendendo drogas. Agora que essas drogas estão tornando grandes commodities, fazendo muitas empresas ficarem milionárias em todo o mundo, uma parte desses lucros tem que voltar para essas comunidades para reparar todo esse mal. E as pessoas, por exemplo, em Nova York, quem tem autorização para vender maconha, normalmente é uma pessoa negra que já foi presa por porte de maconha. Essa é uma forma de fazer a reparação e o Brasil precisa olhar para isso de maneira direta. Dr. Siddhartha, o governo Bolsonaro promoveu um oligopólio de grandes corporações que importam a maconha, quando na verdade o Brasil poderia estar exportando o insumo. O senhor acredita que o governo Lula, que é um pouco mais aberto, tenha mais disposição para debater pesquisas com a maconha até a legalização do que o governo Bolsonaro? Bom, então vamos por partes. O governo Bolsonaro fez um discurso ideológico de demonização da maconha, mas por baixo dos panos fez um acordo com uma grande farmacêutica para criar um monopólio de um tipo de medicamento, que é o medicamento que utiliza uma molécula em particular, que é o canabidiol, que é muito útil, essa molécula é muito importante, mas é uma entre 500. Então a gente tem 499 moléculas outras de interesse entre canabinoides, flavonoides, terpenos, que precisam de pesquisa e que precisam de desenvolvimento de fármacos, e precisam de ambiente de segurança jurídica, inclusive para o investimento das empresas e a participação das associações de pacientes. A grande novidade no Brasil é que as associações de pacientes tomaram a frente do processo, não tem, via de regra, fins lucrativos e vêm hoje atendendo mais de 100 mil pessoas no Brasil. Isso é uma novidade em relação a 10 anos atrás. No governo Lula, existem muitas pessoas que têm muita clareza sobre isso e que sabem que é impossível tapar o sol com a peneira. Se a maconha foi legalizada, se tornou uma parte importante da medicina nos Estados Unidos, no Canadá, ou na Alemanha ou em Israel, como é que o Brasil vai ficar para trás? Então é preciso legalizar e regulamentar para que muitas empresas participem, mas para que também as associações possam participar e que exista também um estímulo à oferta disso pelo SUS. Agora, oferecer medicamento canabinoide pelo SUS hoje significa importar medicamento caríssimo. O Brasil não pode importar esse tipo de medicamento, não faz o menor sentido. O Brasil deveria estar produzindo medicamento aqui e vendendo. E tem toda a condição de produzir, né? Na verdade, produz, claro, manda para fora, eles embalam e depois volta, a gente compra, né? Isso é muito absurdo. Então, por exemplo, existe toda uma discussão no âmbito da Fiocruz. Eu agora venho participando, esse último ano eu estive participando do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, estive no Rio de Janeiro, agora estou de volta ao Rio Grande do Norte, mas continuo trabalhando em associação com a Fiocruz, no sentido de ajudar esforços que já têm muitos anos, de muitas pessoas diferentes, para que a Fiocruz possa produzir o seu próprio óleo.
ou vários tipos diferentes de óleo de cannabis. Né? Para quê? Para que o SUS possa ter esse medicamento de maneira barata, para que a gente não onere o Estado, e, ao contrário, possa diminuir o uso de outros fármacos, outros remédios convencionais. Na ponta de tudo isso está o direito do cultivo doméstico, né, que é aquilo que o Uruguai já garante há muito tempo, que a pessoa possa produzir o seu próprio medicamento em casa, porque não é tão complicado, a pessoa pode fazer. Imagina que você só pudesse tomar vitamina C vinda de um comprimido, que você não pudesse ter uma laranja em casa, nem ter um pé de laranja, uma laranjeira. Seria um absurdo, né? Então a gente tem que olhar para a maconha como uma planta, precisa ser tratada como planta, e não como uma outra coisa que ela não é. Existe hoje, tramitando o PL 399 no Congresso, para regulamentar as associações de pacientes e as empresas, o que já é um avanço. Deixa de fora o cultivo doméstico, mas, de qualquer forma, se esse projeto for aprovado em plenário e sancionado pelo presidente, isso vai ser um avanço. Mas eu tenho insistido, a gente precisa lutar para que o acesso seja garantido, porque legalizada a maconha já está. Há 8 anos existe remédio à base de maconha nas farmácias, só que ele custa milhares de reais, um frasco de 30 ml. Então, para os materialmente mais ricos, a maconha está legalizada há 8 anos no Brasil. E para os mais pobres ainda estão sendo encarcerados e às vezes mortos por causa disso. É isso que precisa acabar. Pegando um pouquinho um gancho na sua resposta, como é que as favelas, o senhor falou bastante de viés econômico, como as favelas que pagaram o preço, né, da guerra às drogas vão se beneficiar desse mercado caso ela se torne legal? A pergunta é ótima, Laura. Eu não acho que eu tenho a resposta, mas eu tenho conversado com muitas pessoas nesse campo e existem várias coisas que podem ser feitas. A primeira na linha do que já foi feito nos Estados Unidos, já acontece em Nova York, por exemplo, é que as startups de medicamentos à base de cannabis que haja um estímulo para que essas empresas sejam criadas nas favelas, né? E a cannabis se presta muito bem a isso, por quê? Porque existem centenas de variedades. Então, um grupo de pessoas pode estar cultivando uma certa variedade, faz um certo tipo de remédio. Do lado pode ter um outro grupo de pessoas fazendo um outro tipo de remédio com base em outra variedade, né? Então, a gente precisa olhar para a cannabis como uma grande solução para problemas importantes, inclusive do Estado, porque gera uma captação de recursos. Você legaliza aquilo que está hoje na clandestinidade, que não gera impostos. Quando você passa para legalização e regulamentação, isso tudo vai gerar impostos. No Colorado, nos Estados Unidos, depois que eles legalizaram a maconha, o Estado ficou cheio de dinheiro para consertar as estradas, para melhorar as escolas, para melhorar os hospitais, porque agora tem todo esse dinheiro vindo dos impostos coletados no comércio da cannabis. Tem uma outra questão que é muito importante, que é a gente desfazer a bomba que explode cotidianamente entre as populações vulneráveis do Brasil, pelo preconceito que existe dentro da polícia. A gente tem uma polícia extremamente racista e o tráfico de drogas é o principal argumento para que uma pessoa seja estigmatizada como passível de ter seus direitos abusados e de ser, inclusive, matável, né? A gente viu agora recentemente, em Porto Alegre, a polícia prender a vítima negra e deixar livre o agressor branco. Imagina se aquele rapaz tivesse um baseado no bolso. Everton, acho que é o nome dele. Everton, não sei, acho que sim. Imagina se ele tivesse um baseado no bolso. A polícia se sentir no direito de espancá-lo. Isso precisa ser transformado. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Tem que pegar esses homens adultos e ensinar eles, educar eles. E maconha não é erva do diabo. Eles não têm o direito de fazer isso com as pessoas, mesmo que elas estejam com maconha no bolso. E mesmo que elas estejam vendendo quilos e quilos de maconha, elas não têm direito de ir lá e fazer alguma coisa fora daquilo que a lei prevê. Não podem torturar, não podem matar, não podem sumir com essa pessoa ou chantageá-la, pedir dinheiro. Doutor Siddhartha, apesar de todas as mazelas desse mundo desigual e hipercompetitivo em que nós vivemos, o acúmulo de saberes já permite à humanidade construir um futuro que vale a pena ser vivido. Ou seja, a gente já sabe o que é preciso para viver bem. O que é que falta pôr em prática para que isso aconteça? Eu acho que uma parte do problema é sistêmico. Ou seja, vivemos numa sociedade em que todo mundo vive mal. Então você vive que nem todo mundo, né? Como eu falei antes, se o transporte público é muito ruim, você já perdeu horas de sono só porque você tem que pegar aquele ônibus muito ruim. Então, existe uma questão aqui que é sobre nós vivermos numa sociedade
mais saudável e com mais direitos mesmo, com mais cuidado com as pessoas. Agora tem um outro aspecto que é interno, que são as nossas próprias neuroses e dificuldades de autocuidado. A gente sabe, por exemplo, que os homens têm um autocuidado pior do que as mulheres. Em geral, são as companheiras, né, as esposas, as namoradas, que marcam os exames dos homens. E quando a gente está falando dos autocuidados mais básicos, como é que a gente dorme, como é que a gente come, como é que a gente faz exercício, as pessoas têm hábitos muito ruins, né? Uma pessoa que tenha consciência disso, ela está um passo adiante no sentido da cura. Mas a cura mesmo só acontece quando ela transforma essa consciência num novo hábito. Então, a pessoa que voluntariamente desliga o seu celular às 9 da noite para poder estar dormindo às 10. A pessoa que voluntariamente escolhe uma alimentação mais saudável, que evita ultraprocessados, que são um grande risco para a depressão. A gente está vivendo uma epidemia de ultraprocessados. Muitas pessoas só comem ultraprocessados, né? Alimentos que vêm embalados, que foram feitos numa indústria, e não comida que nem os nossos avós comiam. Nesse sentido, também o futuro é ancestral. A gente precisa olhar para o modo de vida dos nossos ancestrais como um modo de vida que deu certo por milhares de anos. Enquanto esse novo modo de vida, gerado pelo capitalismo industrial globalizado, ele, em pouquíssimas décadas, ele já gerou imenso desequilíbrio. A gente tem que dar um passo para trás mesmo. A gente tem que comer mais comida que sai da terra, né? Comer comida que não teve pesticida, dormir que nem os nossos avós dormiam, depois que o sol se põe, pouco tempo depois você vai dormir, né? E fazer exercício físico, porque antigamente as pessoas se locomoviam muito, hoje em dia muita gente fica sentada o tempo inteiro. Isso é muito ruim para a saúde, né? Tanto a saúde cardiovascular, quanto a saúde mental, quanto problemas de fascite no pé. Tudo isso está ligado a um sedentarismo exagerado. E tudo isso é um grande sistema. Então, de alguma maneira, a gente precisa de mais rebeldia. As pessoas têm que ter uma rebeldia em prol da vida. Para a gente terminar, doutor Siddhartha, citando uma frase do senhor, né, do livro Sonho Manifesto, que caminho o senhor vislumbra para que a humanidade alcance um futuro que vale a pena ser vivido? Olha, Laura, esse livro foi um livro que eu escrevi na pandemia. Ele é um livro que tem como subtítulo 10 exercícios de otimismo apocalíptico. Eu escolhi esse nome porque eu entendo que, por um lado, a gente precisa de uma grande urgência em criticar o nosso modo de vida e a nossa sociedade. A gente tem que olhar de modo crítico, com urgência. Por quê? Porque, em português bem claro, a vaca está indo para o brejo. O planeta está numa crise socioambiental enorme e a gente está caminhando para essa crise se tornar irreversível. Por exemplo, a Amazônia chegando perto do ponto de não retorno, além do qual não haverá o que fazer. A gente vai ter que simplesmente testemunhar a aridificação, né, a transformação da Amazônia em um outro tipo de bioma, mais parecido com o cerrado e eventualmente até um deserto. Mas ainda há tempo, e é por isso que eu coloquei a palavra otimismo. Se a gente percebe que é urgente a mudança, mas percebe que existem caminhos para a mudança, então esse é um momento de ação. E o argumento principal do Sonho Manifesto é que nós já temos na nossa bagagem cultural dos últimos 5.000 anos, e talvez dos últimos 200.000 anos, os saberes necessários para fazer a modificação de comportamento, né? Nós já vivemos em abundância. Hoje não falta comida no planeta. O que falta é vergonha na cara, ética, moral, uma sociedade justa que distribua essa comida. E a gente precisa fazer isso. A gente tem que lembrar que, por exemplo, no Brasil, 90% das pessoas se declaram cristãs. Qual que é a essência do cristianismo? A partilha, a compaixão. E a gente não está colocando isso em prática. Então, eu tenho argumentado que a gente precisa, com urgência, acordar, despertar para o tamanho da crise e tomar uma ação consciente que seja uma nova consciência planetária, né, em que nós, em vez de competirmos, vamos colaborar, até porque já criamos os meios para que todo mundo tenha teto, coma 3 vezes por dia, tenha acesso a bons livros, boas escolas e saúde de boa qualidade. Isso é possível, isso é alcançável, é um projeto realizável, mas a gente precisa efetivamente implementá-lo. Se a gente achar que a gente pode continuar, vamos continuar, fazer tudo que a gente está fazendo de errado por mais uns anos para ver o que acontece, talvez nossos filhos não tenham a chance que a gente tem de dar jeito nesse planeta. Doutor Siddhartha, muito obrigada por tantos esclarecimentos. Eu acho que entre tantos orgulhos de ser brasileiro, uma delas é ouvir o professor Siddhartha. Muito obrigada pela participação.
Gratidão por estar aqui. Obrigado, Laura. Ótimas questões. Até mais, até a próxima, volte sempre. Obrigado. Até logo, tchau. É você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.